Então, muito boa tarde, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esta sessão do Seminário Internacional de Estudos Globais. Hoje temos connosco um grande especialista em História da Arte em Portugal e que nós estamos já há 5 anos que estou à espera que o Sr. Professor Fernando Grilo viesse cá fazer esta conferência. Está convidado desde há 5 anos a esta parte e finalmente aceitou e temos a honra de estar hoje aqui presente para partilhar um saber raro. Há poucos especialistas nesta área. O professor Fernando Grilo, a professora da Faculdade de Universidade de Lisboa, é especialista em estatuário e escultura. Havendo em Portugal pouquíssimos especialistas nesta área no período em que ele é especialista, que é o período do Renascimento. O período, precisamente, da aurora da globalização ou da proto-globalização, como vamos dizer. E, portanto, é com muito gosto que eu recebo cá na nossa universidade, agradecendo a sua disponibilidade para estar neste ciclo de seminários internacionais de estudos globais, nos apresentar a sua conferência, para depois também termos um debate. E hoje, curiosamente, estão cá 2 dos seus discípulos, de quem foi professor e orientador de tese de doutoramento, e que são hoje 2 ilustres investigadores e professores, que é a professora Joana Falsa Pedinho e o professor Ricardo Nunes da Silva. O professor Ricardo está à distância em Castelo Branco e vai fazer o comentário crítico na própria dos seminários no fim da conferência do professor Fernando Grilo. E a professora Joana vai fazer a apresentação do professor Fernando Grilo, que o conhece como ninguém, e portanto vai ser uma oportunidade também para os seus discípulos terem apresentar o mestre e dialogar com o mestre. Daí depois também o diálogo a todos aqueles que queiram fazer perguntas, que é a oportunidade histórica que hoje temos, porque todos os dias temos um especialista numa estudante tão rara no nosso país. E portanto, Sr. Professor, novamente estão connosco. E agora passo a palavra à professora Joana para apresentar. Boa tarde a todos, bem-vindos a este Seminário Internacional de Estudos Globais. Hoje temos connosco o professor Dr. Fernando Grilo, que nos fará uma apresentação, como já foi dito, sobre escultura do Renascimento. O professor Fernando Grilo é licenciado, mestre e doutor em História da Arte pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde é professor associado dos 3 ciclos de estudo. É também investigador integrado do Artes e Instituto de História da Arte. As suas áreas de investigação são o tardogótico e o Renascimento, nomeadamente nos âmbitos da escultura e da arquitetura. E fará hoje a sua intervenção. Bem-vindo, Sr. Professor. Muito obrigado pelas amáveis palavras com que me receberam. É verdade que o tempo passa muito rápido, não é? 5 anos é uma vergonha. Mas agradeço muitas palavras. Não me reconheço nada como grande especialista, mas é para mim uma honra estar a colaborar com o professor José Eduardo e com este ciclo de estudos. A escultura como conhecimento do mundo. Isso é algo que é complexo, e principalmente no tempo do Renascimento. Mas vamos tentar resolver isto de uma maneira mais, ao mesmo tempo, didática, mas também com alguma profundidade. O conhecimento expressa-se de muitos modos diferentes. A linguagem oral ou a linguagem escrita são apenas tipologias diferentes de comunicação, com regras, dispositivos e toda uma normativa absolutamente intuída por todos nós a partir de uma vivência social e depois académica, constituindo igualmente campos de estudo, quer da linguística, quer da semântica ou da fonética. Neste sentido, no entanto, o conhecimento tem como condição essencial a aquisição ou a formulação de conceitos que encontram na partilha o seu terreno essencial de evolução. O que hoje aqui quero discutir convosco são os aspectos ligados a uma outra tipologia de linguagem, a linguagem das artes plásticas, que aqui será encarada como uma linguagem estruturada que possui como veículos linguísticos de conhecimento várias práticas que, ao longo do tempo, se foram institucionalizando. A pintura, a iluminura, a orizaria, a arquitetura e, naturalmente, a escultura são precisamente esses veículos essenciais que se estruturam e renovam neste tempo do Renascimento de um modo que considero apaixonante na cronologia do chamado largo século XVI. Largo na terminologia de Fernando Marias, porque amplo foi o escopo de interesses desta idade moderna, largas foram as influências e os tempos que espelhou, largos também, muitos foram os que nela perseguiram os vários tipos de conhecimento, de Galileu a Vesálio, de Leonardo da Vinci a Alberti.
Largo também pelas imensas geografias terrestres e marítimas que foram por nós, povos peninsulares, acrescentados ao imaginário comum, no início de uma consistente percurso de globalização que, quer queiramos, quer não, quer entendamos as suas ramificações e as suas valias ou não, insidiosamente se insinuou no nosso cotidiano, sendo hoje uma marca indelével da modernidade que todos vivemos. Pode a arte ser considerada uma linguagem? E como tal, pode a arte, em especial a escultura, contribuírem para o conhecimento do mundo? Penso que sim a ambas as interrogações. E tentarei explanar algumas ideias em torno do tema e apresentar alguns exemplos, mas desde já assinalo que este mundo que aparece no meu título, que urge conhecer neste tempo, tem tanto de real como de imaginário. Estrutura-se como conhecimento do presente, tanto como vive na construção de modelos de culturas ideais, sediados num outro tempo histórico, numa outra conjuntura civilizacional, como hoje se vive. A linguagem que vos quero falar é essencialmente visual. E ela por isso mesmo, é logo uma diferença abismal em relação aos outros modelos existentes. Assume um conjunto de características que implicam regras. Regras que são de comunicação, mas que são igualmente inerentes à sua natureza visual. Estrutura-se a arte em torno de conceitos formais, linha, luz, sugestão de volumetria e cor, espaço. E trabalha para conseguir partilhar esses conceitos com o público, sejam eles relacionados com o cotidiano, que rodeia o observador, sejam eles do mais puro abstracionismo, como são, para a época, aqueles que são retirados do mundo antigo. No tempo e análise, a comunicação entre a obra de arte e o seu público nunca é bionívoca, ou seja, o observador, fruidor, nada acrescenta à obra, é por ela acrescentado, se assim podemos dizer, com valores, emoções, sentimentos e racionalidade que deste modo entram na sua formação e o transformam. O público pode interferir com o artista, pode interferir com o encomendador, apoiando ou renegando a obra, mas não sugere nada, porquanto a generalidade destas obras que agora são realizadas fazem apelo a um universo que, no limite, o público ainda não compreende. Por isso, a via da compreensão da natureza é tão importante na arte deste tempo, pois permitiu a criação de um sistema de aferição de qualidade plástica com o qual o público se pode relacionar. Na arte do Renascimento, o público é pela primeira vez confrontado com uma linguagem que, para além de uma utilidade única, o ser invocativo, ilustrativo de uma devoção, portanto, devidamente enquadrado no contexto da Igreja Católica, passa agora a ser também demonstrativa / reveladora de novos conceitos abstratos e complexos, revelando um outro mundo que não existe ainda fora dos textos e das epistemologias dos eruditos do tempo. Certamente que existem vestígios deste tempo, mas não existem ainda chaves de leitura que permitam descodificar o seu significado no passado. A imagem cumpre agora outras funções, expressa-se em novas temáticas. A imagem nova, quer dizer, destes novos tempos, tem necessariamente um caráter ilustrador, vulgarizador dos novos conceitos, harmonizando-os com temáticas e iconografias tipicamente católicas, gerando uma comunicação mais de confluência do que de oposição. O exemplo da Trindade do Masaccio, que nós estamos a ver na imagem, é importante porque cristaliza de modo exemplar para o Quattrocento todos estes novos conceitos, trabalha a figura humana, demonstra perfeitamente a construção do espaço pictórico através da aplicação de uma perspectiva perfeita, aproveitando também a representação de pilastras e das colunas ao antigo, até uma abóbada revestida com caixotões, como se num panteão se tratasse. Cá está o interior do panteão e cá estão os caixotões que Masaccio representou na Trindade, harmonizados no contexto de uma memória funerária e, naturalmente, da veneração da Santíssima Trindade. Em pintura, na superfície murária de uma igreja, neste caso Santa Maria Novella, em Florença. Estes novos tempos se arrogam uma liberdade absoluta, que é evidentemente ilusória, pois logo em 1527, com o saco de Roma, portanto estamos a falar da Trindade do Masaccio, uma peça de cerca de 1425,
representação na Trindade, na Igreja da Sabedoria Novela, que nos revelam todas estas características daquilo que são as preocupações da linguagem artística neste momento. Ou seja, o tratamento em contexto católico, o tratamento da figura humana, e aqui está os encomendadores fora do espaço gerado por Masaccio e o Nossa Senhora e o São João, e depois até com o uso de uma perspectiva absolutamente extraordinária que vai permitir até, inclusivamente, traçarmos uma planta imaginária do espaço que ele criou ou um alçado forte mostrando a localização das várias personagens no espaço idealizado por Masaccio. Mas também nos vai permitir perceber a atualização de Masaccio do ponto de vista da ligação ao clássico, porque vai aqui já representar todo um conjunto de características que são clássicas e que são típicas da arquitetura romana. Ainda que não inteiramente de um modo absolutamente correto, mas se olharmos para a abóbada, que ele aqui nos representa, uma abóbada de caixotões, nós encontramos claramente a fonte no panteão da Cripa, e cá está um modelo típico de caixotões que podemos encontrar na cúpula e que Masaccio foi aproveitar para forrar o intradorso daquela abóbada. Ora, voltando aqui ao texto, estes novos tempos que se arrogam de uma liberdade, e dizendo que esta obra está também no contexto daquilo que é a celebração da morte e no interior de uma igreja tão importante como Santa Maria Novella. Portanto, esta obra faz a síntese perfeita entre aquilo que são as preocupações essenciais deste início do Renascimento, conjugando variedíssimos aspectos que, sem entrarem propriamente em confronto, são admissíveis neste espaço. Portanto, aqui está a evocação da Santíssima Trindade, já sem a memória por baixo. Então, o saque de Roma. Estes novos tempos que se arrogam a liberdade absoluta, que é evidentemente ilusória, pois logo em 1527, com o saque de Roma pelas tropas do Imperador Carlos V e a cultíssima Roma de Clemente VII, Papa Médici, compreende-se claramente que os limites dessa liberdade, num confronto brutal entre o poder secular e o poder da Igreja e os deveres que padronizam as suas relações artísticas. A descoberta da representação da natureza e o uso de modelos formais da antiguidade são, embora os artistas não o saibam ainda, também limitações e peias que, ainda no século V, serão contestados pela tentativa de construção de uma nova norma de representação, desta feita centrada não no objeto da representação, mas no seu criador e na sua visão única da realidade. Falamos claramente do manerismo. As regras essenciais da comunicação padrão existem e são reconhecíveis, mas não servem inteiramente para explicar as regras que presidem à comunicação no contexto da expressão artística. Convém desde já compreender que estamos a falar de um sistema composto por diversas componentes, todos eles concorrentes para um objetivo comum, contribuir para a divulgação e integração de um conjunto alargado de conhecimentos colhidos nos textos antigos que deviam ser ativados no cotidiano dessa nova época renascida. A escultura, como se verá, foi importante neste sistema de comunicação exatamente porque obriga a repensar a abordagem que a arte faz à verossimilhança das coisas, porque é, de todas as artes, a que mais fundo colhe os ensinamentos dos antigos, quer no que concerne à medida, à proporção ou ao módulo da figura humana. É um inescapável lugar comum afirmar que, para a existência de comunicação, é necessária a presença de um emissor e de um receptor. Cá está o saco de Roma, tínhamos esquecido desta imagem. A existência de um receptor e de um emissor. Para sermos mais eruditos, porque naturalmente a ocasião o exige, para que exista comunicação é necessário que um canal, via, seja criado entre dois pontos, um que emite a informação e outro que a receba. Estes dois pontos, e isto é verdadeiramente extraordinário, podem estar distanciados no tempo e no espaço, distando entre si milénios. Ao ler o Banquete ou o Fedro, ambos de Platão, ou o livro de Gênesis na Bíblia, eu abro uma via de comunicação que, em pleno século XXI, se liga ao tempo e ao espaço em que tais obras foram escritas e ao pensamento do seu autor. Com ele, posso concordar, discordar, dialogar, num movimento enriquecedor que é, para mim, naturalmente. O que acontece hoje aconteceu no século XV, abrindo-se nesse tempo uma porta essencial de conhecimento que estava, não perdida, mas apenas não partilhada e vulgarizada. No Renascimento, o conhecimento da cultura e da arte de Roma, cá está aqui, a comunicação pode exercer-se nos dois sentidos, já vamos falar sobre isso,
Mas a arte de Roma, e através dela da cultura e da arte grega, foi uma revelação espantosa, com um impacto de tal modo profundo, que para os intelectuais foi suficiente para proporem a criação de um modelo ideal para uma nova sociedade, aparentemente sem aferições diretas ao cotidiano que os rodeava e sem o reconhecimento da validade de uma herança cultural e artística que diretamente os antecedia. O modelo de comunicação a que me referi primeiramente é primário, na sua essência, porque, na verdade, a comunicação não se processa apenas no sentido, porque o que se ouve e o que se vê, o que se responde, mudam o curso da comunicação e, a miúdo, permitem, desejavelmente, a inflexão do papel de emissor-receptor, evoluindo para o terreno das novas relações entre as pessoas e o seu mundo. Assim, basta que o sentido da comunicação passe de unívoco, como, por exemplo, um programa televisivo ou um filme, para biunívoco, com uma conversa entre duas pessoas, para que o papel do criador de conhecimento, emissor, consumidor, receptor, se altere radicalmente. No entanto, apesar do caráter complexo de todo e qualquer ato de comunicação, há sempre um denominador comum que se mantém universal. Seja no contexto da comunicação humana-humano ou humano-máquina ou vice-versa. É necessário existir sempre uma sintonia cultural, seja cultural, linguística, de gosto ou tecnológica, entre os interlocutores. Um terreno comum, seja a língua, seja a cultura compartilhada. Sempre que esse terreno comum está ausente, não há a possibilidade de haver comunicação. Não há troca de ideias, não há partilha e, portanto, não há identificação entre emissor e receptor. A existência desse plano comum, que para benefício do meu argumento quer que seja um terreno cultural, é fator absolutamente fundamental para que tal via de comunicação seja devidamente percorrida e os conceitos e ideias fluam devidamente numa ou noutra direção. Portanto, há então, neste período do Renascimento, que construir esse terreno comum de partilha. Que contornos podia ele então assumir? Para o argumento que hoje aqui nos reúne, esse terreno é o da visualidade da obra de arte, mas é também a dos textos e dos comentários dos literatos que dão sentido ao que se vê. A construção desse terreno passa pela integração do conhecimento e pela interligação estreita entre as áreas do saber, o saber teórico e o saber prático. Temos literatos a escreverem tratados sobre as artes, como Leon Battista Alberti. Temos matemáticos como Fra Luca Pacioli, está ainda Leon Battista Alberti, mas temos matemáticos como o Fra Luca Pacioli, aqui representado pelo Jacopo da Barbari, a escrever sobre perspectiva. Temos artistas que escreveram tratados de perspectiva, como Piero della Francesca, por exemplo, ou Leonardo da Vinci. Mas estas questões não acontecem só nas artes. Um exemplo paradigmático que, de certo, o professor José Eduardo Franco apreciará: os jesuítas, para evangelizarem o Japão, necessitaram de aprender a língua local. Em 1603 publicam o vocabulário da língua do Japão, este que nós estamos a ver aqui, 32.000 palavras japonesas traduzidas para português, para em seguida João Rodrigues publicar A Arte da Língua Japã, 3 volumes, publicado em 1604 e 1608, para assim conseguirem passar o seu mundo formativo. Não só lhes interessava a língua do cotidiano, mas também a escrita, para conseguirem o mais amplo impacto das suas ideias junto das pessoas, necessitando ao mesmo tempo, através da escrita, fixar uma ortodoxia essencial desses conhecimentos. São muito abundantes os exemplos, apenas mais um. Nicolau Cleonardo, literato flamengo, que Dom João III conseguiu atrair à sua corte através da amizade que o ligava a André de Rezende, foi para Fez aprender o árabe, para conseguir, nas suas próprias palavras, traduzir e compreender o pensamento do infiel na sua pureza inicial. A questão não correu bem, naturalmente, e Cleonardo acabou detido pelo capitão da Fortaleza sob a grave acusação de ser um espião a soldo da Mourana. Cleonardo sabia, por isso arriscou a vida neste caso, sabia a importância que a cultura árabe desempenhara na fixação e comentário dos textos antigos, principalmente sobre a medicina, a geometria e a astronomia, pelo que queria entender a pureza dessas traduções e as suas relações com o hebraico, que era o seu terreno de investigação fundamental. Mas, como dirá André de Rezende, ainda em 1540, no reino, neste caso no reino de Portugal, são ainda poucos aqueles que entendem as belas letras dos antigos. Foi essa criação de um terreno comum que fizeram os literatos dos séculos XV e XVI.
se descobriram um mundo novo nos textos clássicos que liam e estudavam, esse conhecimento, porque era tão importante para o presente, tinha de ser partilhado. Tornaram-se educadores e professores. Florença aqui tem uma importância extraordinária. Naturalmente, em primeiro lugar, fizeram no âmbito fizeram recorrendo aos veículos do seu ofício, publicaram comentários, versões reformuladas no confronto de vários originais de obras literárias da antiguidade. Fizeram traduções que imprimiram, depois formaram novas gerações, quer no âmbito da corte, quer e da casa, mas também no contexto da universidade. O mapa anterior mostrava-nos a importância que as universidades têm na difusão do humanismo no século XVI. Aqui, neste caso, dois exemplos. Um livro que me parece particularmente importante, da Ana Isabel Boesco, sobre a compreensão do que era a formação do príncipe, e Gustavo de Figueiredo, que nos coloca não um jovem da corte a aprender com todos aqueles mestres, mas Cristo entre os doutores. Mas era preciso mais. Era preciso chegar a toda a gente e, por isso, mesmo inteligentemente, a arte foi o veículo mágico que conseguiu fazer. Demorou algum tempo, mas as novas ideias encontraram um veículo de vulgarização muito poderoso. A linguagem de que falamos é visual e equilibra de modo notável a novidade com a tradição, as novas ideias com as antigas funções. A imagem nova tem um caráter ilustrador, portanto, ilustrador e vulgarizador dos novos conceitos, harmonizando-se necessariamente com temáticas e iconografias tipicamente católicas, juntando elementos que são de plena tentativa de reconstituição da antiguidade. Convém relembrar aqui que o Renascimento e todo o plano cultural de partilha que ele queria, é uma construção completamente artificial, elaborada, num primeiro momento, sem qualquer referencial a uma consistente reformulação do entendimento do presente, mas de acordo com um plano ideal e ideológico que recusava as raízes do contemporâneo e que gerava uma trama de relações históricas e culturais com o passado imediato há vários séculos, a antiguidade redivida. O Renascimento funcionou, assim, numa estratigrafia histórica que, contrariamente ao que seria lógico, se espeça à medida que se recua na história, fundamentando esse recuo nas atividades do espírito a que se dedicavam os literatos de 400 e 500, como se a realidade que era a sua e dos mecenas que os sustentavam e que deles se serviam para se projetarem para o futuro, fosse uma matéria moldável, esculpível, não através do ferro que corta a pedra, mas de um modo muito mais subtil, ferramenta, a racionalidade que tudo domina e que, aplicado ao conhecimento sistemático da história e da cultura de uma outra época, romântica e estrategicamente, permite que este seja entendido como gerador de um verdadeiro modelo de sociedade que havia sido perdido e que estes novos tempos tinham por missão reviver. A questão seguinte será, então, definir o que, na época, era preciso partilhar com as pessoas para que elas entendessem e gostavam num novo tempo. Ou seja, que conceitos, sentidos, se partilham nesse tempo e de que forma é que essa comunicação assume. Para a generalidade das pessoas, ao tempo, o conceito da antiguidade nada mais é do que uma meta-realidade, unicamente presente no espírito daqueles poucos que a conseguem antever. Nesta representação de Domenico Ghirlandaio, representando Zacarias no Templo, encontramos os retratos, mais ou menos imaginários, de Marsilio Ficino, Cristóforo Landino, antes o Poliziano, e Demetrios Chalcondyles, são os grandes responsáveis pelo humanismo em Florença desta altura. Sendo a antiguidade desconhecida para o público em geral, todavia a memória do Império e as suas aflorações artísticas e monumentais eram suficientemente presentes para serem geradoras de um novo gosto coletivo. Isto sempre esteve em Roma, sempre esteve visível e, portanto, a arte, em especial a arte da escultura, foi, então, a linguagem que, mais do que a escrita, muito mais do que o latim ciceroniano cultivado pelos literatos, ou do que era ensinado nas universidades, mostrou às pessoas os novos conceitos que estavam a ser criados e lhes mostrou verdadeiramente essa antiguidade. A imagem, em todas as suas formas, assume um papel determinante na fixação e na transmissão do conhecimento de uma matriz chave cultural que residia a anos-luz, perdida nas brumas da história. Então, o
que há para partilhar neste novo tempo do Renascimento? De que novas ideias estamos a falar? De que novo homem era este ao antigo? Como pode a arte, em particular a escultura, ser um veículo para o conhecimento desse verdadeiro paraíso perdido, no dizer poético de Milton? É comum encontrarmos na história de arte globais o problema equacionado e resolvido em apenas duas faces do problema. Em primeiro lugar, a natureza e depois a antiguidade. Em primeiro lugar, a descoberta do homem, a sua identidade, o seu lugar prevalente no esquema divino da criação, o famoso antropocentrismo dos manuais do secundário, e em segundo lugar acontece a descoberta de um modelo civilizacional para esses novos tempos que se desejam apaixonadamente de renovatio renascita. No entanto, como sabemos, o problema é bem mais complexo. Para a nova arte desse tempo, vejamos então o que significa descobrir o homem. Como não existimos no vazio, esta descoberta também implica o reconhecimento da natureza, pois que desde o século XIII, que a prédica humilde mas inflamada de São Francisco de Assis e dos seus homens de Borel advoga, no seio sempre do dogma da Igreja Católica, a compartilha da centelha divina da criação. Conhecer-se passa, nesse tempo, por valorizar o papel do homem na sociedade, valorizar a sua iniciativa, a sua capacidade de inovação e reconhecer o caráter transformador, revolucionário até, das suas ações. Mas conhecer o homem passa também pelo conhecer da própria essência da sua corporeidade e, acima de tudo, conhecer e transmitir a natureza que o sustenta, tornando-o objeto de conhecimento. É também reconhecer o belo da natureza, reconhecer a beleza intrínseca do corpo humano como parte ínfima da centelha divina do Criador. Quando no Renascimento se desenha a figura humana, como Leão Battista Alberti, quando no Renascimento se desenha a figura humana, quando Leão Battista Alberti, e com ele todos os outros teóricos, coloca a tónica essencial da arte na relação bionívoca, intrínseca e aritmética entre as diversas partes que compõem o objeto representado, cria um sistema e muta definitivamente o paradigma do belo, da aparência das coisas para a sua estrutura essencial, migrando da utilidade para a forma. A escultura ecoa evidentemente esta ideia, pois foi precisamente no estudo da escultura clássica, em relevo e de vulto, que primeiro se compreenderam e confirmaram estas relações, constituindo, desde o século XV, um fértil terreno de evolução. Para conseguir produzir obra de acordo com estes parâmetros, o artista tem de conhecer o mundo, não se coloca de fora, mas é um participante, tendo a olhar para si próprio, para a natureza humana, como sendo fonte de conhecimento. Depois, este novo artista tem apenas, entre aspas, de gerar a utensilagem mental que, em lenta maturação desde o tardo gótico, que lhe vai permitir conseguir desconstruir o real, reduzindo a natureza a um conjunto de características que definem a sua imanente tridimensionalidade e que podem, embora com dificuldade, ser reproduzidos na arte, de modo a poder gerar uma empatia de reconhecimento, que é, a partir deste momento, condição fundamental para a atratividade deste tipo de manifestação artística, seja pintura ou escultura. A realidade da imagem, a sua reprodução, que almeja esconder a técnica de execução sob o conceito leonardesco, e antes dele já de Plínio e de outros, de uma janela aberta sobre o mundo, é, a partir de certa altura, objeto de um novo conceito a comunicar. A ideia de verosimilhança. Estamos a ver o Carlo Crivelli na anunciação que está na National Gallery e trouxe alguns detalhes, provavelmente 2 detalhes, que nos permitem ver o nível de realismo com que este pintor e outros pintores conseguem já representar o mundo que os rodeia, nomeadamente a mimesis e estes 2 conceitos fundamentais, de mimesis e de imitácio. Portanto, na representação do homem e da natureza, na sua verdade essencial, na sua estrutura. São a definição de qualidade de que a arte, e em especial o documentador, tanto precisavam. Representar o que se vê, como se vê, implica a capacidade de desconstruir o ato de ver e de desconstruir o objeto dessa visão, sintetizar as características essenciais do objeto e voltar a construí-lo, mas desta feita numa realidade ilusória, simulada, fingida, jogo de ilusão de ótica. A mais importante e estruturante característica da realidade é o espaço que nos circunda, naturalmente. Espaço finito e infinito, consoante as circunstâncias, desde logo caracterizável por um vazio preenchido por volumes tridimensionais banhados pela luz. Esta é também uma das definições básicas de escultura,
objetos tridimensionais imersos no espaço e na luz. Mas aqui chegados, sendo a arte uma linguagem e a perspectiva um veículo para a percepção e reprodução do conhecimento, detentores desta técnica e da capacidade analítica e técnica suficiente para representar convincentemente o espaço, a volumetria e a luz, então os artistas exploram ao limite, à exaustão, todas as potencialidades do método, introduzindo, a partir de certa altura, a representação do movimento. E aqui, e assim, finalmente, acreditam ter finalmente a capacidade de captar a vida. O novo homem domina a representação da natureza. Quer em pintura, quer em escultura, António Del Pollaiolo e aqui o lápis de Donatello. O conceito de antiguidade, que era premente explorar, então, o outro conceito que nos falam os autores, era premente explorar, consistia fundamentalmente nos ecos da memória do Império Romano e da reverberação da sua admiração pela cultura e arte gregas. Todavia, por muito presente que as ruínas e as memórias dessa cultura estivessem presentes nos territórios da Península Itálica, tal conceito não era facilmente compreensível pelo homem comum, pois o conceito de tempo histórico não era daquele que odiadamente compartilhamos. As idades tinham apenas uma clivagem essencial do nascimento e vida de Jesus Cristo. O literato viaja facilmente no espaço e no tempo, mas o homem comum não. É precisamente aqui, em contexto mecenático de reconhecida importância, que os artistas e as suas produções se tornam essenciais, pois ao conseguirem fixar o que nunca antes havia sido visto, apenas lido e interpretado, tornam as suas obras num importante veículo de comunicação que vai permitir vulgarizar o conceito. Sandro Botticelli jamais poderia ter pintado as composições Marte e Vênus, ou Vênus e Marte, que é assim que aparece, ou nunca poderia ter realizado isto fora deste tempo. Ou o nascimento de Vênus, ou ainda estas mais conhecidas, ou ainda a Primavera, nunca as poderia ter realizado fora deste tempo. Sucedem-se as representações mitológicas, agora sim, sendo uma verdadeira enciclopédia visual destes novos tempos, e quer em pintura, quer em escultura, encontram-se então outros mundos decorativos e cita-se, o que é uma novidade absoluta, os vestígios da arte dos outros tempos, ecos de um paganismo fiédico que Marcelo Ficino se apressa a justificar. Pintores, escultores, ourives e iluminadores criam o que pode ser considerada a enciclopédia visual destes novos tempos. Neste tempo consolida-se uma relação que já aqui antevimos entre pintores e intelectuais, não só literatos, que fornecem as chaves de leitura para os novos temas, mas também os matemáticos que prosseguem os ensinamentos de Euclides e que servem aos artistas para a criação de um método fiável e relativamente fácil de criar a perspectiva. Em sentido contrário, os artistas consolidam visualmente o que os literatos encontram nos textos que estudam e contribuem para a construção harmonicamente visual de modelos matemáticos. Cria-se assim uma verdadeira trading zone de conhecimento, partilhando-se o conhecimento livresco, permitindo o confronto com a realidade circundante e permitindo também a geração de princípios e modelos que, sendo clássicos na sua gênese, são agora a nova linguagem do século. Precisamente, por isto é que a escultura pode ser considerada, nas suas especificidades, um importante incentivo para o conhecimento da antiguidade. Os artistas mais vanguardistas estavam cientes das oportunidades formais e mecenáticas que a criação desta nova linguagem permitiria e apressaram-se a integrar esses novos vocábulos na arte que realizavam, maioritariamente no contexto da imagética católica, sem contradição, sem conflito e sem condenação. A escultura, seja de vulto, seja em relevo, permite claramente traçar a evolução de todo este amplo movimento, pois através dela o conhecimento da cultura e da estética romana imperial generaliza-se, não só através das obras de escultura de 400 ou de 500, mas também pela vulgarização do entendimento da importância dos vestígios ainda existentes no mundo romano. Quando Pisanello desenha figuras humanas que encontra em sarcófagos no Campo Santo de Pisa, falo precisamente porque compreende o seu sentido estético e começa a compreender o seu sentido iconográfico. Quando Donatello e Filippo Brunelleschi viajam a Roma para outras cidades italianas em busca dos vestígios monumentais do Império Romano, fazem-no porque reconhecem a importância do confronto entre essas obras de arte e a nova estética que desejam implementar. Quando Miguel Ângelo
desenha peças de escultura antiga, como este torso de Belvedere, assim como os edifícios romanos que ainda existem na cidade eterna, procura captar, no contacto direto, as suas características essenciais de beleza. Quando Alberti define que o belo é a harmonia do todo conseguida através do somatório das partes, elas próprias, por orientação do número, belas em si mesmo, então o caminho está aberto para que os artistas se preocupem em encontrar a regra de ouro, o conjunto de medidas ideais que permitiriam atingir o belo absoluto. E neste tempo, 400, o belo é número, medida e proporção, questões que desde sempre fazem parte do universo da escultura. Quando Donatello realiza o relevo de São Jorge combatendo o dragão, vamos ver de seguida, o relevo está na base deste nicho onde está a representação de São Jorge, em Florença. Mas quando Donatello realiza o relevo de São Jorge combatendo o dragão, este que estamos aqui a ver, no subterrâneo da estátua de São Jorge, cria uma síntese perfeita entre as preocupações da representação do mundo real com a proporção e a medida ideal do belo ao antigo, constituindo igualmente uma importantíssima zona de interseção formal entre a escultura e a pintura, criando o chamado relevo pictórico ostiaciano. Ou seja, aplica à escultura os mesmos princípios de utilização da perspectiva, tanto no que concerne à proporção das figuras a incluir, como nas suas relações proporcionais com o ambiente esculpido. As arcadas, por exemplo, que nós podemos ver ali no canto. Mas vai mais longe, captando da pintura a finura da linha e o esforço do desenho, sugerindo então o afastamento das figuras e a sua posição relativa no espaço, sugerido através da espessura do relevo. O que está mais próximo do observador não só está maior, como a perspectiva obriga, mas de acordo com os princípios da ortogonalidade da perspectiva, mas assume também uma maior volumetria. Inversamente, como se pode ver na cabeça do cavalo ou no pescoço do cavalo, o que está mais longe é apenas delineado com um ligeiríssimo traço sobre a pele. Neste sentido, a escultura não só estuda a natureza, obedecendo à tendência do século, como também reflete sobre a antiguidade e se permite inovar também do ponto de vista técnico, revelando claramente que, a partir deste momento, a poética expressa através da forma assume um papel extremamente relevante. Quando Miguel Ângelo esculpe o relevo da Batalha dos Lapitas, procura resolver uma questão que o apaixonou ao longo de toda a sua longa carreira. A expressão do movimento, da violência, dos extremos de sinal contrário. Por isso, Miguel Ângelo rapidamente ultrapassa as questões essenciais que se colocam aos outros escultores. Mais cedo do que os outros, sentiu a limitação do uso do modelo que considerou rapidamente limitativo. Por isso mesmo, o vácuo que Miguel Ângelo vai esculpir assume uma temática pagã, clássica, é ilustrativa acima de tudo. Obrigou o escultor a pensar o movimento, tanto uma subtileza que a arte romana nunca alcançou. Não lhe interessam os ensinamentos de Plínio, os exemplos de Lisipo ou de Praxíteles, apenas como curiosidade, mas não como modelo. Interessa-lhe a vida, representar Baco como nunca antes havia sido visto. Elegante, proporcionado, em perpétuo desequilíbrio, convidativo e sedutor, por isso mesmo reinventado como elemento da modernidade. Nunca como pastiche, sempre como reinterpretação. Como muito bem intuiu Francisco de Holanda, que do alto dos seus 20 e poucos anos, ao ser confrontado com a estátua como sendo uma obra da antiguidade, a identifica como obra contemporânea, ainda que de valente homem, como ele diz. Conseguiu identificar o ogro, precisamente porque Miguel Ângelo aqui procurou representar não o Deus clássico, mas sim a ausência de equilíbrio naquela figura humana. A nebulosa sensorial que o conduz a esse estado, na conjugação perfeita de detalhes que conduzem ao todo. A norma clássica é o equilíbrio praxitélico, a novidade, portanto, a desnorma, foi estudar o desequilíbrio e a importância da imagem reside no conseguir transmitir ao observador essa subtil sensação de desequilíbrio que o mundo clássico nunca quis ou nunca soube atingir. Do mesmo modo, no Davi, Miguel Ângelo estuda-se o movimento potencial, manipulando o espaço real. A peça tem 4,30 m de altura, não resisti à comparação com a restauradora
que em cima do andaime está a limpar a peça, mas não só se estuda o movimento potencial, manipula-se o espaço real através da escala sobre-humana da representação da figura humana e também se manipula o observador, conduzido para um espaço extra-real, um espaço imerso na história, na fantástica narrativa do Antigo Testamento, no qual o desmesurado Golias ainda vive. Este Davi não combateu ainda o Golias, está só preparado para o fazer. A intensidade sobre-humana do olhar da figura, toda a sua atitude, toda a contração muscular que Miguel Ângelo desejou representar, contrapondo na mesma figura um lado em tensão e outro distendido, indicia evidentemente uma ação potencial que vai acontecer em breve, mas que igualmente representa a dualidade da condição humana. O vis ativo versus o vis contemplativo, que ele, muito mais tarde, revisitará magistralmente nas estátuas dos Duques da Capela dos Médici em Florença, toda ela concebida como um notável programa platónico representando o trânsito da alma do espaço real, povoado por nós e pela representação do dia, da noite, da aurora e do crepúsculo, para um espaço de luz na cúpula que coroa o espaço, imersa continuamente na luz natural. Simbiose perfeita entre a arquitetura e a escultura, entre a natureza e a antiguidade, a arte como veículo essencial de conceitos complexos e como ferramenta de conhecimento de uma época, a muitos níveis absolutamente notável. A escultura representa, assim, uma oportunidade para conhecer o mundo dos antigos, para aplicar os seus ensinamentos, mas também para conhecer o homem numa antropologia imaginária, numa visão quase ecológica da criação. Constitui igualmente a oportunidade para a reformulação do contemporâneo dos artistas de um modo criativo e não subordinado a uma ideia cultural e formal que os poderia ter submergido, mas da qual se foram, a pouco e pouco, libertando. Muito obrigado.